Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Escritos Apócrifos aqui do canal, em que hoje nós iremos conhecer o Apocalipse de Adão, uma obra que foi descoberta no Egito, próximo a Nag Hammadi, no ano de 1945, junto com diversos outros documentos que foram datados da Antiguidade, entre o século II e IV de nossa era. E também, estes documentos, devido à proximidade da localização onde foram descobertos, passaram a ser conhecidos em conjunto como a Biblioteca de Nag Hammadi. Estes documentos eles são comumente associados, em sua grande maioria, aos grupos de pensamento gnóstico da Antiguidade, inclusive este que nós vamos conhecer no vídeo de hoje, que é o Apocalipse de Adão. Com efeito, antes de nós, então, conhecermos propriamente dito o conteúdo desta fascinante obra, que advoga conter ali as revelações secretas que Adão teria transmitido a seu filho Sete e foram passadas adiante, é necessário primeiro nós compreendermos, ao menos, aqueles que são os princípios mais básicos que norteiam estes grupos de pensamento gnóstico. Obviamente que aqui, no nosso vídeo de hoje, eu não irei entrar em todos os detalhes referentes a esses diversos grupos gnósticos da Antiguidade, que eram dezenas de grupos diferentes que existiam. Alguns deles continham diferenças mais tênues entre um e outro, entre outros que tinham diferenças mais radicais. Mas grande parte destes tinham algumas características em comum, que nós vamos conhecer então também no vídeo de hoje, antes de conhecermos o conteúdo do Apocalipse de Adão. Primeiro de tudo, sobre este termo gnóstico, algo muito interessante sobre ele é que significa, é um termo em grego, e significa aquele que tem conhecimento. Um termo muito parecido que é utilizado por algumas pessoas nos dias de hoje é o termo agnóstico, que não deve ser confundido com gnóstico. Agnóstico é, no caso, aquela pessoa que não tem o conhecimento. O biólogo inglês Thomas Huxley cunhou a palavra gnóstico no século XIX, dizendo que, simplesmente, significa que um homem não deve dizer que acredita ou sabe naquilo que ele não tem um fundamento científico para professar conhecer ou acreditar. Com isto, o agnóstico também deixa de lado não apenas a maior parte da teologia popular, mas também a maior parte da antiteologia. Agora, em relação aos gnósticos propriamente ditos, estes grupos da Antiguidade, que não existiram apenas na Antiguidade, mas existiram também na Idade Média, grupos gnósticos como, por exemplo, os cátaros, eles advogam que têm o conhecimento do verdadeiro Deus. Um Deus que muitas vezes é colocado como sendo diferente do Deus Criador, que normalmente nós encontramos o Deus Criador tanto nas tradições cristãs quanto nas tradições do judaísmo. Agora também outra curiosidade sobre estes grupos de pensamento gnóstico é que eles acreditam que aquilo que é o mundo material, na verdade, não corresponde à realidade, e que sim aquilo que está além, que é um mundo mais espiritual, que sim que é este a verdadeira realidade. Algo que nos ajuda a compreender um pouco sobre o pensamento dos gnósticos até os nossos dias é algo que lembraria um pouco o famoso filme Matrix, em que nós temos ali Neo tentando encontrar aquilo que vem a ser, ao menos no primeiro filme, o que vem a ser a Matrix, revelando-se como uma realidade de computador, uma realidade artificial, algo que não existe, e que na verdade ele deveria então encontrar aquilo que seria o mundo real. É basicamente isto que é também o pensamento dos gnósticos. Eles consideram que este nosso mundo material não é na verdade a realidade, e sim que é o mundo espiritual e o verdadeiro Deus que pertence a este mundo espiritual que corresponde à realidade. Então vamos aqui ao quadro compreender apenas alguns destes princípios mais básicos que norteiam estes grupos de pensamento gnóstico antes então de nós compreendermos o Apocalipse de Adão. Vamos conferir o que nós temos ali. Um primeiro princípio dos gnósticos é que toda matéria é má e o não material, o reino espiritual, é bom. Um segundo princípio é que existe um Deus incognoscível, que deu origem a muitos seres espirituais menores, chamados éons. Este é um princípio muito importante que também nós precisamos compreender, antes de conhecermos o Apocalipse de Adão. Um terceiro princípio é que o Criador do universo material não é, na verdade, o Deus Supremo, mas um espírito inferior, que é comumente denominado como o Demiurgo. Um quarto princípio é que o gnosticismo não lida com o pecado, ao contrário principalmente do cristianismo e também do judaísmo. Ele lida apenas com a ignorância dos seres humanos. Um quinto princípio é que para alcançar a salvação
é necessário gnosis, isto é, ter o conhecimento. Algo muito curioso sobre estes grupos gnósticos que é um pensamento radicalmente diferente daquele que nós estamos acostumados a observar, tanto no cristianismo quanto no judaísmo, é uma resposta em relação à teodiceia, isto é, o problema do mal no mundo. A teodiceia é aquilo que tenta explicar que se Deus é bom, por que o mal existe? No cristianismo existem diversas respostas, assim como também no judaísmo. Algumas destas respostas incluem, por exemplo, a ideia de que o mal existe porque os seres humanos são pecadores e, assim, a essência divina estaria afastada do mundo, dando lugar ao mal. Seria como se Deus fosse a luz e simplesmente o mal fosse a escuridão, devido ao afastamento desta luz. Esta é uma resposta que nós observamos, às vezes, no cristianismo e também no judaísmo. Uma outra resposta que também alguns outros teólogos, especialmente do cristianismo, fornecem é que o mal existe porque, na verdade, existe um grande conflito cósmico entre as forças do bem, que seriam as forças de Deus, e as forças do mal, que seriam as forças de Satã. Ainda um outro princípio também que nós encontramos, uma outra tentativa de explicação, seria que o mal no mundo existe porque é necessário para o livre-arbítrio da humanidade ser então expresso. E ainda outras ideias que são também colocadas é que o mal no mundo existe de forma que nós, como seres humanos, não podemos explicar porque simplesmente estaria muito distante daquilo que era o conhecimento mais amplo e completo que somente o Deus eterno teria. É claro, além de outras tentativas de explicação para a resolução deste problema sobre se Deus é bom ou por que o mal existe. No entanto, para os gnósticos a resposta era muito diferente, na verdade radicalmente diferente. Quando eles observavam que o nosso mundo, especialmente o mundo material, em que nós temos muitas vezes grandes terremotos que matam as pessoas independente de suas crenças, de sua religião, como por exemplo algo que ocorreu no primeiro século, que foi a erupção do Vesúvio, destruindo as cidades de Pompeia e Herculano indiscriminadamente, independente das pessoas ou das crenças que elas teriam. Quando também eles observavam que certas tempestades assolavam cidades inteiras, doenças, pestes, guerras, dentre vários outros problemas que assolam o nosso mundo até os dias de hoje, para os gnósticos a resposta era muito radical e bastante clara. Isto significava que o Deus que criou o mundo era, na verdade, uma divindade inferior e maléfica, que além de ser uma divindade má, também requeria que você a adorasse e a louvasse e se humilhasse para se prostrar diante dessa divindade, pois do contrário, essa divindade inferior iria condenar a sua alma eternamente ao inferno. Para os gnósticos, este não era o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus era uma divindade que estava além deste mundo material, uma divindade que não foi a responsável por criar o mundo do qual habitamos. Este era um dos princípios mais radicais dos gnósticos. Algo tão interessante e tão radicalmente diferente daquilo que nós encontramos no cristianismo e no judaísmo, que poderíamos comparar que os gnósticos entendiam que o Deus Criador, que era adorado pelos cristãos e os judeus, seria uma divindade quase igual ao Satanás no cristianismo, algo realmente bem diferente. E é por conta desta diferença também que os pesquisadores nos dias de hoje ainda observam com uma certa dificuldade se o gnosticismo ele seria um ramo do cristianismo e do judaísmo, ou se seria apenas uma religião, um tipo de espiritualidade à parte dessas religiões. O fato é que os gnósticos eles mesclam tanto princípios do judaísmo antigo, assim como também muitos outros grupos mesclam vários princípios do cristianismo, e que consideram que Jesus de Nazaré teria vindo trazer a verdadeira iluminação sobre o verdadeiro Deus, algo radicalmente diferente daquilo que era o Deus, daquilo que os cristãos chamam de o Antigo Testamento. Agora, em relação a esta obra que nós vamos compreender então no vídeo de hoje, o Apocalipse de Adão, ela também é uma obra que contém este dualismo radical entre o Deus Criador, que seria esta divindade inferior e maléfica, e o verdadeiro Deus, que era conhecido desde a criação de Adão, e que depois foi revelado de Adão para Sete e seus descendentes. O Apocalipse de Adão, segundo as pesquisas mais recentes, tudo indica que este Apocalipse que nós encontramos na língua copta, ali na biblioteca de Nag Hammadi,
ele teria um original em grego, que foi desenvolvido provavelmente entre o século I e o século II de nossa era. Então, entre os anos 50 e os anos 150 da nossa era. Nós não temos como saber exatamente a época exata em que ele foi desenvolvido. Também algo interessante dele é que ele é um escrito, na verdade, pré-cristão. Nós temos ali várias ideias que são provenientes do judaísmo antigo, inseridas neste Apocalipse de Adão que nós vamos conferir logo adiante. E também algo bastante curioso sobre este é que, devido a este Apocalipse conter, então, advogar conter, as revelações secretas que Adão transmitiu a Sete, estes grupos gnósticos que tinham este Apocalipse, então, como uma referência para muitas de suas crenças, eles são comumente conhecidos pelos pesquisadores como os gnósticos setianos, que consideravam como sendo a semente de Sete, que teriam um verdadeiro conhecimento a respeito do verdadeiro Deus e da verdadeira realidade. Compreendendo isto, então, ao menos estes princípios mais básicos, vamos conferir então agora sobre o conteúdo propriamente dito deste Apocalipse, que é uma obra que não é tão extensa, mas contém vários conteúdos, muitas alegorias, que também, conforme nós formos observando e eu realizando a leitura aqui com todos vocês de uma tradução do inglês para o nosso idioma, em português, nós vamos ver que existem algumas simbologias que ainda nós temos uma dificuldade de compreender adequadamente nos nossos dias. Mas algumas destas nós já podemos compreender com aquilo que nós observamos, inclusive, no início aqui do vídeo, sobre as características dos gnósticos. Mas vamos então compreender ali a parte inicial do Apocalipse de Adão. A revelação que Adão ensinou a seu filho Sete no 70º ano. Ele disse: Escuta as minhas palavras, meu filho Sete. Quando Deus me criou da terra, juntamente com tua mãe, Eva, passeávamos, eu e ela, na glória que ela havia enxergado no éon do qual viemos. Ela me ensinou uma palavra de conhecimento do Deus eterno. Assemelhávamos aos grandes anjos eternos. Éramos, com efeito, maiores do que o Deus que nos havia criado e do que as forças que com ele estavam, e que nós não conhecíamos. Logo no início desta obra, o Apocalipse de Adão, nós já conseguimos observar aqui alguns dos elementos que são claramente gnósticos, dentre outros que pertencem a estes grupos gnósticos setianos da antiguidade, como, por exemplo, a ideia de Adão ter transmitido estes ensinamentos a seu filho Sete. Para os gnósticos setianos, que se consideravam como a semente de Sete, eles acreditavam que estas revelações, estes ensinamentos secretos, foram preservados ao longo da história. E alguns destes estariam então aqui contidos nesta obra, o Apocalipse de Adão. Também outros elementos muito interessantes que nós observamos aqui é em relação ao conceito de éon, conforme nós observamos inclusive no início do vídeo de hoje. Para os gnósticos, éon eram na verdade emanações da suprema divindade. Seriam como seres divinos e eternos que juntos formariam a suprema glória da divindade. Uma outra ideia também interessante que reflete este dualismo radical que encontramos aqui no Apocalipse de Adão, um dualismo entre o Deus Supremo, que seria o Deus bom, no caso, e o Deus Criador, o Demiurgo, que seria um Deus inferior, uma divindade inferior e maléfica, é que nós observamos ali também como informação que a glória de Adão seria inclusive maior do que o próprio Deus que o havia criado. Este também é um conceito muito interessante, que perfaz muito aquilo que nós vamos encontrar também de informações nesta obra, o Apocalipse de Adão. Dando continuidade no texto, nós vamos observar também como esta glória Adão acabou perdendo, Adão e Eva, e também como, logo depois, 3 homens gloriosos irão revelar a ele novamente esta sabedoria que ele havia perdido. Vamos conferir a continuidade do texto que nós temos a mais de informações aqui. Desde aquele dia, o conhecimento eterno do Deus da verdade se afastou de mim e de tua mãe Eva. Desde então fomos instruídos sobre as obras mortas como homens. Então conhecemos o Deus que nos havia criado, porque não éramos estranhos às suas forças, e servímo-lo com temor e em escravidão. Após estes acontecimentos, o nosso coração mergulhou em trevas. Então, no pensamento de meu coração adormecido, eu vi 3 homens à minha frente, mas não pude reconhecer-lhes o aspecto.
Com efeito, eles não pertenciam às forças do Deus que me havia criado. Em sua glória, eles eram maiores do que tais forças. Estes homens falaram e disseram-me: Adão, acorda do sono de morte. Ouve-nos a propósito do éon e da semente daquele homem, no qual se instalou a vida que se afastou de ti e de tua companheira Eva. Ouvidas estas palavras daqueles grandes homens que diante de mim se encontravam, nós, eu e Eva, suspiramos em nosso coração. Aqui nós encontramos uma descrição da primeira queda de Adão e Eva, em que o conhecimento do Deus da verdade teria se afastado deles. E também uma outra ideia que o texto traz também, que reflete esta característica do gnosticismo em relação ao demiurgo, o Deus criador maléfico, é que Adão e Eva passaram então, a partir do momento em que perderam este conhecimento do Deus da verdade, a servir o Deus criador com temor, ou em outras palavras, com medo, e em escravidão. Isto é algo muito interessante porque nos ajuda a compreender também as diferenças que os gnósticos observavam em suas diversas correntes em relação ao cristianismo e ao judaísmo. Porque para os gnósticos, judeus e cristãos é quem realmente estariam em trevas, e que são eles, os gnósticos, que teriam o verdadeiro conhecimento de liberdade, um conhecimento que os traria próximos ao Deus verdadeiro, e inclusive a verdadeira salvação. Nós observamos também neste pequeno trecho aqui da nossa leitura em relação ao sono que Adão teve, em que 3 homens ali apareceram a ele. E conforme a continuidade do texto, estes homens revelarão uma parte do conhecimento que Adão perdeu. E eles irão, posteriormente, revelar a vinda de um iluminador, uma pessoa, então, que traria novamente este conhecimento a respeito do Deus da verdade. Vamos observar a continuidade do texto, que nos informa a respeito de uma segunda queda ainda de Adão e Eva, algo que é um pouco diferente daquilo que nós encontramos como apenas uma queda, tanto nas tradições cristãs e judaicas, e vamos ver aqui o que mais de informações também o texto nos traz. Mas o Senhor, o Deus que nos havia criado, apareceu diante de nós. Disse-nos: Adão, por que suspiras em vosso coração? Não sabeis que eu sou o Deus que vos criou? Insuflei em vós um sopro de vida para que fosseis alma vivente. Nossos olhos então se enevoaram. O Deus que nos havia concebido criou de si um filho e de Eva, tua mãe. Por causa desta concepção, depois meu pensamento foi contaminado e, na minha loucura, experimentei um doce desejo por tua mãe. Então o vigor do nosso eterno conhecimento nos abandonou, e adveio-nos a fraqueza. Em consequência, os dias da nossa vida tornaram-se breves, e conheci assim ter caído em poder da morte. E agora, meu filho Sete, revelar-te-ei o que me deram a conhecer aqueles homens que há pouco vieram à minha presença. Aqui neste trecho nós observamos então a descrição de uma segunda queda de Adão e Eva, que também ele menciona como Adão teria perdido o vigor da força de seu conhecimento original e também como seus dias tornaram-se breves e ele caiu no poder da morte. E a partir deste momento é que ele irá revelar a seu filho Sete aquelas revelações que ele recebeu em sonho daqueles 3 homens gloriosos. A continuidade do texto do Apocalipse de Adão, então, passa aqui a trazer o relato sobre estas revelações, que referem-se a crises na história mundial. 2 destas crises são bastante importantes e muito semelhantes ao que nós encontramos também descritos na Bíblia hebraica, especialmente no livro de Gênesis. A primeira delas é referente a Noé e o dilúvio, em que ali menciona como os descendentes ou a semente de Sete será protegida do dilúvio, enquanto Noé irá ensinar a seus filhos a respeito de uma obediência em escravidão ao Deus Criador. Os descendentes de Sete estarão protegidos de outra forma e terão mantido ainda o conhecimento a respeito do Deus eterno, apesar de o Deus Criador estar continuamente tentando destruí-los. Uma segunda informação também, que é bastante semelhante ao que nós encontramos no livro de Gênesis, é em relação à destruição dos descendentes de Sete por fogo e enxofre. Algo que lembra muito aquilo que nós encontramos
em respeito à destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. E aqui são interpretadas como também uma outra tentativa do Deus Criador, este demiurgo maléfico, de tentar destruir os descendentes de Sete, aqueles que têm o conhecimento do verdadeiro Deus. Vamos conferir aqui uma continuidade do texto, então, mencionando esta tentativa de destruição destes, pelo fogo e pelo enxofre e betume, e como os descendentes de Sete foram preservados. Vamos conferir o que nós temos ali também. Então sobre aqueles homens serão lançados fogo, enxofre e betume. Descerão Abrasax, Sablo e Gamaliel, e libertarão aqueles homens do fogo e da cólera. Levá-los-ão a alturas que superarão a dos elmos e dos arcontes das forças. Libertá-los-ão, dar-lhes-ão a eterna glória da vida e introduzi-los-ão na força dos elmos. A partir do momento em que se encerram estas descrições referentes às diversas crises mundiais, na tentativa do demiurgo em destruir a semente de Sete e o verdadeiro conhecimento do Deus Supremo, nós vemos aqui a descrição que Adão traz de ensinamento a seu filho Sete a respeito de um iluminador que viria no futuro. Antes de tecer alguns comentários a respeito da figura deste iluminador, vamos observar aqui o que o texto nos informa sobre esta interessante e enigmática figura. Vamos conferir o que nós temos ali. Mas aqueles que refletem sobre o conhecimento do Deus Eterno em seus corações não perecerão. O iluminador virá, e ele fará sinais e maravilhas para desprezar os poderes e seu governante. Então o Deus dos poderes será perturbado, dizendo: qual é o poder deste homem que é maior do que nós? Então ele despertará uma grande ira contra aquele homem. Então elas atormentarão a carne do homem sobre o qual desceu o Espírito Santo. Agora, a partir do momento que nós temos esta figura do iluminador, que sofreu todas estas penalidades descritas aqui neste texto, tanto os anjos como as nações, que eram um total de 13 mencionadas neste texto, que eram nações que tinham reis, começam a ficar atônitas, perguntando-se de onde veio este iluminador. E somente uma 14ª nação, que aqui refere-se aos gnósticos setianos, é que deram a descrição correta a respeito deste iluminador. Vamos ver a continuidade aqui do texto, para nós tentarmos então esmiuçar e entender estas características e, quem sabe, a respeito da figura de quem seria este iluminador. E a geração sem rei diz: Deus acolheu-o dentre todos os elmos, mandou que o conhecimento do Imaculado da Verdade estivesse nele. Ele disse: de um ambiente estranho, dos grandes elmos, veio o grande portador da luz. Ele deu início à geração dos homens por ele escolhidos para resplandecerem por ele, para poderem resplandecer sobre todo o elmo. Tendo por base, então, estes últimos 2 textos que nós observamos aqui à leitura, referentes ao iluminador, uma pergunta que talvez muitos de vocês que acompanham o vídeo também podem estar se fazendo é se este iluminador não seria talvez uma referência a Jesus de Nazaré. Isto é, se o Apocalipse de Adão aqui não estaria tomando emprestado, então, algumas características que nós encontramos no cristianismo. E a resposta para esta pergunta é que é uma questão ainda debatida, inclusive no meio acadêmico, até os dias de hoje. Nós não encontramos nenhuma referência clara, realmente, no Apocalipse de Adão, que dê a entender que ele seja um texto que tem estas tendências cristãs. Porque no judaísmo da antiguidade nós também encontramos figuras de pessoas que sofreram em prol da comunidade, que também podem ter sido exploradas por este texto. Como, por exemplo, algo que muitos cristãos e judeus utilizavam, na antiguidade especialmente, era em relação ao texto do Deutero Isaías, que nós conhecemos hoje como Isaías ao final do capítulo 52 e o capítulo 53, que é a chamada figura do servo sofredor, em que os cristãos comumente interpretam este texto do Deutero Isaías como uma referência a Jesus de Nazaré e seus sofrimentos, enquanto os judeus interpretam este texto como especialmente uma figura referente a Israel, ou em outros casos como sendo um profeta da época de Isaías. É possível, talvez,
se o empréstimo destas ideias não fossem propriamente cristãos, que seriam empréstimos judaicos, em relação, talvez, a alguma figura de servo sofredor. Ou, quem sabe ainda, algum tipo de servo sofredor ou figura de sofrimento que existiam em religiões de mistério da antiguidade. O fato é que nós não temos ainda uma resposta correta, com total certeza, a respeito desta enigmática figura do iluminador aqui encontrado no Apocalipse de Adão. É ainda algo que é continuamente debatido no meio acadêmico. A partir deste momento, nós começamos a se encaminhar para os momentos finais do Apocalipse de Adão, que não é uma obra realmente muito extensa. E a partir daqui nós vemos que as nações, ou as 13 nações que não reconheceram, de fato, quem realmente era o iluminador, reconhecem agora que, por não terem o conhecimento a respeito do Deus verdadeiro e das supremas verdades, irão perecer à morte. Com exceção, obviamente, da nação sem rei, que é uma referência aos gnósticos setianos. Vamos conferir aqui, então, agora, uma forma um pouco mais extensa, os momentos finais do Apocalipse de Adão. Vamos conferir o que o texto nos informa. Então os povos clamarão com grande voz, dizendo: Bem-aventurada é a alma dos que conheceram Deus por meio de um conhecimento de verdade. Eles viverão para sempre, porque não foram corrompidos pelo seu desejo. Mas nós fizemos todo o ato dos poderes sem sentido. Nós bradamos contra o Deus da verdade, mas agora todas as suas obras prevaleceram, porque Ele é eterno. Estas obras são contrárias ao nosso espírito. Com efeito, nós agora compreendemos que a nossa alma de morte morrerá. Portanto, as palavras da imortalidade e da verdade serão ditas àqueles que conhecem o Deus eterno com sabedoria de conhecimento e por intermédio do ensinamento eternamente advindo dos anjos, porque ele conhece todas as coisas. Estas são as revelações que Adão fez a seu filho Sete, e que Sete transmitiu à sua semente. Este é o conhecimento secreto que Adão legou a Sete, ou seja, o santo batismo de quantos têm o conhecimento eterno, por intermédio da obra daqueles que nasceram pela palavra e dos imortais portadores da luz advindos da santa semente, Ieseus, Mazereus e Sedequeus, a água viva. É desta forma que finaliza então o texto desta obra, o Apocalipse de Adão. Mas é claro, muito válido ressaltar que existem vários elementos no decorrer de todo o texto desta obra que até os dias de hoje são debatidos entre os acadêmicos. Nós não temos uma resposta correta para todos eles. Como, por exemplo, em relação a estas 3 figuras enigmáticas no final da obra, sobre esses 3 portadores da luz. Seria talvez o nome deles uma aproximação ao nome de Jesus que nós encontramos no cristianismo? Ou seria talvez a aproximação, quem sabe, de alguma religião de mistério da antiguidade? O caso é que nós simplesmente não temos uma resposta segura e certa para esta pergunta. Isto se deve em grande parte ao fato de nós não sabermos exatamente qual é a origem desta obra. O que nós sabemos é que ela é uma obra que é datada do período pré-cristão, isto é, entre o primeiro e segundo século. Provavelmente entre os anos 50 e 150 é que ela foi elaborada. Também nós sabemos, com base nos estudos em relação à obra em copta que foi encontrada na biblioteca de Nag Hammadi, que ela é certamente uma tradução de um original em grego. Então ela é uma obra que foi elaborada originalmente entre o primeiro e segundo século em grego, e o que nós encontramos ali foi uma obra em copta. Mas o fato de nós não sabermos exatamente qual é a sua origem é que levanta estas dificuldades de interpretação de muitas das figuras alegóricas que ali se encontram. Também muitas destas figuras em relação aos números que ali também nós temos, não sabemos exatamente qual é o significado deles. Mas para aqueles que quiserem então um maior aprofundamento, buscarem maiores estudos a respeito desta obra, o Apocalipse de Adão, eu vou colocar logo aqui embaixo do vídeo, em links externos, algumas referências em que poderão compreender mais sobre esta obra, mais estudos referentes a ela, e também link referente à leitura, para realizarem uma leitura completa desta obra, o Apocalipse de Adão, que não é uma leitura muito extensa. Poderão realizar ela rapidamente. Também para aqueles que quiserem compreender sobre os movimentos gnósticos da antiguidade, que nós ainda não estudamos aqui no canal, com maior profundidade todos eles, mas ainda muito em breve iremos estudar, principalmente na série História do Cristianismo,
Também ali em referências de leitura, vou colocar aqui para vocês obras que poderão ajudar em seus estudos. Obras estas que também mencionam esta que nós compreendemos no vídeo de hoje, o Apocalipse de Adão. Com isto, eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo aqui no canal, mais um vídeo da série Escritos Apócrifos. Para aqueles que gostaram deste estudo, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo e também conhecerem a lojinha do professor, bem como o Apoia-se. Ambos links também aqui logo abaixo do vídeo. Também, para aqueles que quiserem enviar suas sugestões, podem escrever logo aqui embaixo do vídeo, no canal do YouTube, e assim mais pessoas poderão ter acesso a estas sugestões também. Eu vou coletando muitas delas e aquelas que forem mais interessantes eu reservo aqui para elaborar vídeos futuros também. Além de escrever respostas breves aqui, na medida do possível, para aqueles que realizarem suas perguntas. Sempre aqui embaixo do vídeo do YouTube, e assim mais pessoas têm acesso a estas perguntas e respostas. Agradeço muito a todos e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal.